Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Daremos início agora aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos aqui com um assunto em destaque sobre o Congresso Nacional. Relator de CPI diz que ministros do Supremo Tribunal Federal não são donos do país e prevê maturidade para investigar. Alessandro Vieira afirma que manifestações de Gilmar e Toffoli foram ameaça. E o texto que pedia indiciamento de 3 ministros acabou rejeitado após uma manobra do governo. Inclusive, Gilmar pede à PGR que Alessandro Vieira seja investigado por abuso de autoridade em CPI. O ministro avalia que senador desvirtuou com viés eleitoreiro o propósito da comissão. E relatório que pedia indiciamento de magistrados foi rejeitado pela CPI. E aqui, inclusive, nos informa também, já falando sobre outros assuntos, governo Lula suspendeu concessão de BPC por quase 6 meses em 2025 e represou 740 mil pedidos. O ajuste em sistema durou até dezembro e gerou uma fatura de 2,1 bilhões de reais em atrasados e correção monetária, segundo o INSS. E o Ministério diz que análises foram retomadas e seguiram fluxo regular a partir de janeiro de 2026. Agora, no carrossel de imagens desta quarta-feira, temos aqui falando sobre o meio ambiente que a baleia jubarte, de 12 toneladas, encalhada em um banco de areia no Mar Báltico, em cuidados paliativos, comove e divide a Alemanha. A jubarte presa nesse banco de areia, que fica no Mar Báltico, se torna atração e polêmica nacional. E a posição de governo e especialistas é contestada por onda viral de abusos e protestos. Inclusive, afirmam que ela vai morrer em questão de dias, de acordo com os especialistas e o governo local. Mudando um pouco de assunto, temos aqui uma outra imagem falando sobre esportes. Jogando em casa contra reservas do Recoleta, Santos fica no empate em partida pela Sul-Americana. Temos aqui também outra notícia no esporte. Equipe paulista bate o time chileno no Morumbi pela segunda rodada de grupos e mantém 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Falando agora sobre a guerra no Irã, que nos informa que crise no Golfo redesenha rotas do comércio e eleva os custos. Frete de container refrigerado quase dobrou, diz a Associação de Carne. Ainda falando sobre essa guerra no Irã, temos aqui mais uma outra notícia. O Irã recruta crianças e amplia frente de violações na guerra. Anúncios oficiais e relatos de ONGs indicam redução da idade mínima e uso de menores em atividades de segurança. Histórico do regime, pressionado por Israel e Estados Unidos, e falta de transparência geram dúvidas sobre a dimensão desse recrutamento. E ainda na editoria internacional, aqui na Folha de São Paulo, herança de Orbán trava a reconstrução da imprensa livre, mesmo após a derrota. Sistema capturado, dependência de verbas públicas e perda de profissionais dificultaram virada no cenário de mídia. E aqui informa também que os jornalistas húngaros mantêm imprensa de resistência com doações da sociedade civil e transição tende a ser longa. Mais outro assunto internacional sobre o Sudão, aqui fala guerra esquecida no Sudão, chega a 3 anos, com dezenas de milhares de mortos e catástrofe humanitária. O uso extensivo de drones marca
uma nova fase do conflito e provoca a morte de mais de 500 civis em 3 meses. Combates entre forças armadas e paramilitares podem ter matado mais de 100 mil desde 2023, de acordo com as estimativas. Outros assuntos em destaque, ainda na Folha de São Paulo: gestão Ricardo Nunes paga quase o triplo do que o previsto por terreno na zona sul de São Paulo. E, por outro lado, a prefeitura diz que laudo avaliou o preço com base em normas técnicas e que parecer não pode servir de comparação. E parecer técnico apontou que o local estava à venda por preço abaixo da média, o que foi considerado uma oportunidade. Também temos aqui um caso de assédio sexual. Ex-pastor da Lagoinha investigado por suspeita de assediar sexualmente fiéis adolescentes. E aqui nos informa também que o outro lado é que a igreja diz que já afastou o líder religioso. Ele não foi localizado para comentar e internamente ele teria negado os crimes. E o inquérito policial apura suposto aliciamento e prática de atos libidinosos. E aqui na matéria revela que é o Lucas Thiago de Carvalho Silva, de 37 anos, que atuava como líder de adolescentes na unidade do bairro São Geraldo, que fica ali na região leste da capital mineira. E ele é o investigado por suposto aliciamento e prática de atos libidinosos. De acordo aí com esse documento judicial, ele utilizava a sua eloquência pastoral e posição religiosa para manipular os jovens e os seus familiares, dissimulando intenções sexuais sob o pretexto de amizade e aconselhamento espiritual. Temos também aqui outros destaques, ainda na Folha de São Paulo, sobre esporte. Apenas 29% dizem acreditar que Brasil vai ganhar a Copa, mais baixo otimismo da série histórica. Em queda, índice registra o menor percentual desde 1994, quando a medição do Datafolha começou. E a falta de identidade da seleção e fracassos recentes afetaram a imagem junto aos torcedores. Falando também sobre tênis, na área de esportes, aqui nos traz a informação que o tenista João Fonseca supera novamente o francês top 30 e vai às quartas de final do ATP 500 de Munique. Temos também uma matéria, falando agora sobre a economia, sobre o Imposto de Renda 2026. Como aumentar a restituição com deduções. Despesas médicas e educacionais lideram os abatimentos. Contribuições à Previdência, pensão e doações também podem reduzir o imposto de renda. Falando agora sobre a questão da escala 6x1 aqui no Brasil, projeto do governo para fim da jornada 6x1 prevê máximo de 40 horas por semana e 8 horas por dia. O texto aponta que folgas semanais deverão ocorrer, preferencialmente aos sábados e domingos. Essa proposta foi enviada ao Congresso Nacional na noite de terça, em regime de urgência, que obriga a votação em 45 dias. No próximo assunto, na editoria de economia, temos aqui um destaque para a América Latina, que nos informa que taxação de grandes fortunas pode arrecadar 123 bilhões de reais na América Latina. Um estudo revela que 1% mais rico paga proporcionalmente menos impostos que os 50% mais pobres. E com a taxa de 3%, a arrecadação subiria para 185 bilhões de reais anuais, de acordo com esse relatório. Na área de política, temos aqui a notícia que o deputado Mário Frias é internado na UTI após dores abdominais. O estado de saúde é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta. Inclusive, foi ele que escreveu o roteiro de filme sobre o Bolsonaro, que irá estrear no segundo semestre deste ano.
Temos aqui mais outros assuntos em destaque na área de política. Celulares e computador de blogueiro do Maranhão, apreendidos por ordem do Supremo Tribunal Federal, são devolvidos. Um mês após a ação de busca e apreensão, aparelhos de jornalistas são entregues pela polícia. E o blogueiro responde a mais de 100 processos judiciais e a maioria por supostos crimes de difamação e calúnia. Temos também aqui mais outras notícias em destaque, que a Aécio convida Ciro Gomes a disputar a presidência pelo PSDB. Ex-presidenciável pelo PDT disse que a ideia precisa ser amadurecida e Ciro disputou a presidência 4 vezes, a última delas em 2022. Ainda falando sobre eleições deste ano, cunhado de Tarcísio perde cargo na Lespe após troca de deputados. Coronel da Reserva já havia sido nomeado pelo governador em 2023, mas o ato foi anulado. E Maurício Martins estava lotado no gabinete do deputado Danilo Campetti, suplente que teve de deixar o posto. Temos também aqui outras notícias na área de política. Kassab pode ser vice de Caiado em caso de chapa puro sangue. O cacique vem sendo citado para a vaga, caso não haja partidos aliados. E o presidente do partido tem dito que prefere trabalho de bastidores, no entanto, e aposta em coligação. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um destaque na área de saúde. Homem apresenta remissão do HIV após receber transplante de medula do próprio irmão. Aqui conta que um paciente norueguês vivia com HIV e descobriu um câncer no sangue. Para salvá-lo, foi feito um transplante com a medula de seu irmão, que possuía uma mutação genética. 2 anos depois, o vírus já não era detectado no corpo do norueguês. Temos também aqui mais outros assuntos para a saúde. Tratamento capilar invasivo pode expor pacientes à dor e infecção. Injeções em microagulhamento são usados contra queda de cabelo, mas evidências são limitadas. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui a primeira matéria em destaque, falando de um caso que aconteceu na Bahia. 2 homens são condenados por morte de mãe Bernadette com penas de até 40 anos. E os advogados afirmam que vão recorrer a essa decisão. E a defesa de Marílio dos Santos alega inocência. E líder quilombola foi morta em agosto de 2023 em comunidade na Grande Salvador. E mais um assunto para a Bahia. A Justiça Federal proíbe abate de jumentos. A decisão atende o pedido de entidades de defesa que denunciaram maus tratos. E o couro é destinado à produção de cosméticos chineses. E a sentença cita a importância histórica do animal. Agora um assunto para São Paulo, que nos informa que gestão Ricardo Nunes paga quase o triplo do que o previsto por terreno na zona sul de São Paulo. E, do outro lado, a Prefeitura diz que laudo avaliou o preço com base em normas técnicas e que parecer não pode servir de comparação. E parecer técnico apontou que o local estava à venda por preço abaixo da média, o que acabou sendo considerado uma oportunidade. Temos também outros assuntos em destaque. Mãe de suspeito assume responsabilidade por acidente com Porsche em São Paulo e contraria as testemunhas. As vítimas relatam que o motorista disse ter bebido e que a mãe resolveria essa situação. Mulher disse que ficou dentro do carro após o acidente porque estava com dor na coluna. E sobre Minas Gerais, orçadas em 5 bilhões de reais, obras de rodoanel da Grande BH ainda não começaram. Aqui nos informa que consultas a comunidades atingidas necessárias para o licenciamento ambiental são alvo de ações judiciais.
E aqui vai nos informar também na matéria que o governador ameaça destinar 3 bilhões de reais de acordo de Brumadinho a outros projetos, caso essas discussões não avancem. Nos assuntos internacionais desta quarta, aqui na Folha de São Paulo, temos aqui a primeira notícia. Guerra esquecida no Sudão chega a 3 anos com milhares de mortos e catástrofe humanitária. O uso de drones marca uma nova fase desse conflito e vitimiza mais de 500 civis em questão de 3 meses. Sobre os Estados Unidos, a francesa de 86 anos de idade, presa pelo ICE, após se mudar para os Estados Unidos para se casar com uma paixão antiga. O filho da aposentada diz que se preocupa com a saúde da mãe, que está detida em um centro na Louisiana. E ela havia se mudado após se casar com o amor da sua juventude, um ex-soldado americano. Temos também outros assuntos agora na editoria de ciência. Biólogos identificam 2 novas espécies de besouro-joia. Um dos insetos estava em uma área do Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo. Na área de saúde pública, quais as lições da saúde pública brasileira para o mundo, na visão de uma pesquisadora dos Estados Unidos? Mesmo sob ataque, país preservou vacinação com combate à desinformação e trabalho de base. E a população sente que as suas instituições são um direito conquistado, o que reduz o poder das mensagens partidárias. Temos também outros assuntos, falando aí sobre as consequências da guerra do Irã. Agro brasileiro desvia exportações para o Mar Vermelho após o fechamento do Estreito de Hormuz. Crise no Golfo redesenha rotas do comércio e eleva os custos. Frete de contêiner refrigerado quase dobrou, diz a Associação de Carne. E aqui informa mais outro ponto, que os produtos que chegam a portos da Arábia Saudita são repassados a caminhões e barcos pequenos, que terminam trajetos até os outros países. Temos também outros assuntos em destaque. Na área de política, Lula afirma que Ramagem foi preso por estar condenado e tem que voltar ao Brasil para cumprir a pena. Ex-deputado foi detido nos Estados Unidos por autoridades imigratórias. Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da trama golpista. Saindo da Folha de São Paulo, já na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quarta, dia 15 de abril, iniciamos aqui com destaque falando sobre medicina e estudos. Em alta, testes genéticos podem mais confundir que prever risco. Exames vendidos online prometem o que a ciência ainda não sabe. Aqui nos informa que os testes genéticos que prometem, por meio da análise do seu DNA, indicar a melhor dieta ou risco para doenças mais comuns, como obesidade e diabetes, se tornam cada vez mais populares e, por isso, preocupam os especialistas. As ressalvas recaem sobre testes vendidos diretamente ao consumidor, com marketing agressivo, geralmente feitos em casa com a coleta de amostra de saliva. Eles prometem revelar o risco para grande número de doenças e dar dicas personalizadas de nutrição e atividade física. E especialistas desaconselham seu uso, por exemplo, para escolher o treino ideal. E há ainda uma ampla oferta de dados sobre ancestralidade e curiosidades. Mede a sensibilidade ao gosto de coentro. E não há dúvida, como aqui nos explica, sobre a eficácia dos testes clínicos específicos feitos em laboratórios especializados. Aceitos e validados pela comunidade científica, eles são capazes de confirmar o diagnóstico de doenças genéticas, como a síndrome de Down e a fibrose cística. Temos outros assuntos ainda na capa do jornal Estado de São Paulo nesta quarta-feira. CPI
nega pedido de indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e de Gondê. Por 6 votos a 4, foi rejeitado o relatório do senador Alessandro Vieira, que pediu o indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por supostas omissões no caso Master. E o governo mudou integrantes do colegiado para obter a maioria. Temos aqui uma outra notícia na editoria de política. Relator do Senado apresenta parecer favorável a Messias para o Supremo. Em parecer de 7 páginas, Everton Rocha, do partido PDT, do Maranhão, declara que a AGU atende aos requisitos e faz elogios. Temos também aqui falando sobre economia. O governo envia ao Congresso o projeto sobre fim da escala 6x1. O texto foi encaminhado em regime de urgência, mas o presidente da Câmara quer votar PEC que já tramita na casa. Temos também mais outros assuntos em destaque sobre a Operação Carbono Oculto. Promotores do Ministério Público de São Paulo são contra a delação sobre o PCC. No conflito no Oriente Médio, Trump prevê retomada de negociações com o Irã. E sobre o refinanciamento, o programa do governo deve mirar dívidas de 60 a 90 dias. Já na capa do Jornal Globo desta manhã de quarta-feira, iniciamos aqui com a manchete do dia falando sobre atrito institucional. Relatório de CPI abre crise com STF e é arquivado por senadores. Derrotado após a articulação do governo com líderes do Senado, o texto pedia o indiciamento de Gilmar, Toffoli e Moraes, que reagiram. O relatório final da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, foi arquivado por 6 votos a 4 pela própria comissão. Essa CPI foi criada após a operação policial que matou mais de 100 pessoas no Alemão, mas deixou o tema de lado e derivou para o caso Master, chegando aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse texto de Alessandro Vieira, que não indiciou políticos ou o banqueiro Daniel Vorcaro, gerou uma reação de quase todos os ministros da Corte. Gilmar e Dias Toffoli, 2 dos acusados, afirmaram ver desvio de finalidade na CPI e que isso configura abuso de poder. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também criticou. Uma articulação sua com o governo Lula fez a troca de senadores decisiva para o placar na CPI. Temos também mais algumas notícias em destaque. Para a maioria, Supremo é essencial à democracia, mas ministros têm poder demais. A pesquisa Datafolha mostra que 77% dos brasileiros acreditam que os ministros do Supremo têm poder demais, enquanto 71% reconhecem a importância da corte no país. A pesquisa mediu a avaliação de cada integrante. Ainda na política, o governador em exercício, Couto, ordena auditoria e muda primeiro escalão no Rio de Janeiro. No comando do governo estadual, Ricardo Couto demitiu principais nomes da gestão Castro e determinou que todas as secretarias detalhem à Controladoria Geral e à Casa Civil os contratos em vigor para identificar irregularidades e tentar reduzir os gastos. Outros destaques: país age para acelerar a deportação de ramagem. Autoridades brasileiras fazem um relatório a ser encaminhado à Polícia de Imigração dos Estados Unidos para tentar apressar a extradição do ex-deputado, que teve o seu registro de prisão com foto divulgado, como a gente observa aqui nesta imagem. Falando sobre a economia,
FMI prevê abalo da guerra na economia mundial, mas cita um bom cenário para o Brasil. O fundo revisa crescimento global para baixo, mas eleva a projeção de alta do PIB brasileiro, de 1,6% para 1,9%, porque o país exporta petróleo valorizado com essa guerra. Temos também outros assuntos em destaque. O governo Lula usa trecho de lei que o presidente havia vetado para obras sem licenciamento. Obra em estrada na Amazônia a ser paga pelo DENIT, órgão federal de transportes, prevê dispensa de licenciamento ambiental usando o artigo que Lula vetou, mas o Congresso depois validou. Temos também aqui outros assuntos que acordo entre Mota e governo leva deputado do PT ao Tribunal de Contas da União. Odair Cunha foi eleito para o TCU com 303 votos, em pagamento de acordo que garantiu o apoio do governo à eleição de Hugo Mota na Câmara em 2025. Temos mais outros assuntos. Planalto envia ao Congresso projeto contra a escala 6x1. O texto acaba com a escala de uma só folga semanal e reduz as jornadas de trabalho. E Câmara já tem PEC sobre o tema tramitando. Temos mais outros assuntos também na capa do Jornal Globo desta manhã. Falando aí sobre esportes, deu na imprensa inglesa. SAF do Botafogo à venda. A administradora judicial da empresa, que detém as ações do clube, publicou o anúncio no Financial Times, oferecendo os seus principais ativos. Já na editoria internacional, que nos informa que após 33 anos, Israel e Líbano se sentam para negociar um acordo. Sem contato diplomático direto há mais de 3 décadas, os países abriram um canal de diálogo em reunião com representantes em Washington, visando pacificar a região. Porém, aqui explica que a autonomia do Hezbollah no território libanês é o maior entrave para um acordo. Temos ainda, a China afirma que bloqueio dos Estados Unidos é perigoso e irresponsável. Pequim sobe o tom e ameaça adotar contramedidas aos Estados Unidos, enquanto Xi Jinping diz que o mundo está voltando à lei da selva. E os sauditas também pressionam Trump a negociar. Falando sobre saúde, temos aqui a notícia: casos de puberdade precoce em meninas crescem no mundo. Aumentam registros de início da puberdade em garotas antes dos 8 anos de idade. Estresse, sedentarismo e má dieta estão entre as explicações. Agora, mudando de assunto, temos aqui esta imagem, já na editoria do Rio de Janeiro. Aqui nos informa que o altar do planeta ganha forma. Estrutura para o mega show de Shakira começou a ser montada. Em vídeo de saudação aos brasileiros na rede social, a cantora, usando a camisa da seleção brasileira, saboreia pão de queijo, coxinha e brigadeiro. E ela também afirmou que nos vemos em 2 de maio em Copacabana, o altar do planeta. Agora, na capa do Correio Brasiliense, desta quarta-feira, dia 15 de abril, temos aqui a manchete do dia: governo derruba relatório de CPI que acusa ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma crise sem precedentes entre Legislativo e Judiciário foi aberta ontem com a apresentação de documento final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do crime organizado no Senado. Aqui explica que no texto, o relator, Alessandro Vieira, pediu o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por condutas incompatíveis com o exercício de suas funções, citando desde o caso Master a decisões que interferiram em investigações.
E a citação provocou reações imediatas e indignadas dos juízes, iniciadas pelo decano Gilmar Mendes em discurso no plenário da Corte. E com manobras apoiadas pelo Palácio do Planalto, a bancada governista no Senado, com a troca de integrantes da CPI, rejeitou o trabalho de Vieira. Inclusive, o jornal traz aqui algumas aspas do senador Alessandro Vieira, no momento. Ele afirma que as pessoas que estão na Suprema Corte não são donas do país. Já o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou o seguinte: ele, fazendo menção a Alessandro Vieira, se esqueceu dos seus colegas milicianos. Temos também outros assuntos em destaque: novos rumos para Brasília que se agiganta. Foi no caso, uma celebração ao aniversário de 66 anos de Brasília, em 21 de abril, mediado pelos jornalistas Carmen de Souza e Carlos Alexandre de Souza, no auditório do Correio. Temos aqui outros destaques. Pequim chama de perigoso e irresponsável bloqueio do Estreito de Hormuz. Também temos aqui sobre um outro assunto que, indicado por Bolsonaro, ministro Nunes Marques assume o comando das eleições 2026. E sobre o Tribunal de Contas da União, Odair Cunha é eleito. O deputado do PT de Minas foi escolhido pela Câmara como novo ministro do tribunal. Temos também aqui outros assuntos: que o tribunal ouve os assassinos hoje. No terceiro dia do julgamento da maior chacina que já aconteceu na história do Distrito Federal, o júri de Planaltina vai acompanhar os depoimentos dos 5 acusados de matar 10 pessoas. E Ricardo Viana, delegado do caso, falou ontem como testemunha. E esses foram os principais assuntos em destaque nas principais capas dos jornais aqui do nosso país. Lembra você que daqui a pouco, às 10 horas, estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. O governo do Ceará não para de investir nos nossos policiais. Para fortalecer a segurança no estado, mais de 130 novas viaturas com blindagem estão sendo entregues à Polícia Militar. Os novos veículos chegam para reforçar o policiamento ostensivo e a proteção dos agentes. Mais de 6 mil policiais já foram treinados para atuar com as novas viaturas. Um avanço importante no combate ao crime. Governo do Ceará. Iniciando nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Vamos iniciar com os nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do Jornal o Globo. Iniciamos aqui com o primeiro assunto sobre política, que Lula tem 37% no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro com 32%. Caiado, 6%, e Zema, 3%. Pré-candidatos à presidência oscilam dentro da margem de erro desde o levantamento anterior. Aqui também nos informa, de acordo com essa pesquisa Genial Quest, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no segundo turno pela primeira vez. E o cenário é de empate técnico. Dados do levantamento de abril apontam que o petista superaria Caiado e Zema.
Falando sobre mudanças, exonerações e auditoria, Ricardo Couto inicia desmonte da era Castro no governo do Rio de Janeiro. Temos agora outros assuntos que estão em destaque aqui nesse carrossel de imagens. Sobre tênis, João Fonseca vence o top 30 do mundo e vai às quartas no ATP 500 de Munique. Temos outras matérias. Quem é Cris Dias, influenciador com mais de 14 milhões de seguidores, que foi alvo de operação? E também temos aqui sobre MC Rian SP. Conheça o cantor preso pela PF por lavagem bilionária de dinheiro. Temos aqui também outros assuntos. Após transplantes, Faustão reaparece nas redes sociais ao lado do novo cachorro. Temos também aqui mais outros assuntos na Editoria Brasil sobre o narcofluxo. Operação da PF que mirou MC Pose Rian SP prende dono da página Choquei. A ação cumpre 84 mandados em 9 estados no Distrito Federal. Investigação apura lavagem de dinheiro com uso de criptoativos e transporte de valores em espécie. Falando agora sobre política, Moraes determina a abertura de inquérito para investigar suspeita de calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula. Temos também outro assunto. Ministros do STF esperam que PGR apure eventual abuso de poder na cúpula da CPI do crime organizado. E agora um texto do colunista Lauro Jardim. A delação de Vorcaro encontra um muro na PGR. Falando sobre o mercado de trabalho, um dia após Lula enviar projeto, a Câmara insiste em votar hoje PEC do fim da escala 6x1. Temos também outros assuntos agora na Editoria Brasil. Detrans não cobra um exame toxicológico exigido em nova lei. E CNHs ficam sob risco jurídico. Outros assuntos aqui em destaque, agora o colunista Guga Chakra, na Editoria Internacional, ele escreve o seguinte: após intervalo na guerra, qual será o próximo ato de Irã versus Estados Unidos? E sobre saúde, temos aqui a indagação, o questionamento: por quanto tempo o pão pode ficar guardado no congelador? E os nutricionistas respondem. Falando sobre esporte, de acordo com a pesquisa Datafolha, só 29% dos brasileiros apostam na seleção às vésperas da Copa de 2026. Temos aqui outros assuntos também. Filhos e netos de Raul Castro assumem posições de destaque em Cuba para negociar com os Estados Unidos. E sobre moradia, mesmo com a queda na Selic, Caixa deve manter juros do crédito imobiliário. Temos também aqui mais alguns destaques. Turistas enfrentam filas de até 3 horas em aeroportos europeus com nova checagem de passaportes. Temos também aqui outras notícias em destaque sobre a Zona Sul do Rio. Cobertura no Leblon, que pertenceu a Ronaldo Fenômeno, é anunciada por 60 milhões de reais. E aqui temos também uma análise: comportamento errático e falas extremistas de Trump reacendem debates sobre a saúde mental. Sobre o governador do Distrito Federal, em mensagem, Ibanez cobrou de presidente do BRB desfecho na compra do Master. Ele afirma que não vai, no caso, suportar esse desgaste. Temos agora na Editoria do Rio de Janeiro: ex-traficante pitbull do funk, quem é MC Pose, preso pela Polícia Federal em operação contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Falando sobre mudanças no governo, confirmada a troca na presidência da SEDAI. Temos também aqui outros assuntos, que é o Supremo Tribunal Federal, defesa de Macário Júdice nega vazamento de operação
contra a TH Joias e diz que a acusação é crime impossível. Na área de segurança, a Força Municipal completa 30 dias nas ruas sem dar um tiro. Falando sobre saúde, que informa que a Anvisa amplia para maiores de 18 anos o uso de imunizante que previne a bronquiolite. E alto consumo de carne é associado a menor risco de demência em idosos. Temos também mais outros destaques, falando agora no esporte. Após expulsões no Vasco e processo disciplinar, Renato Gaúcho dispara contra Conmebol. Ele afirma que tem que estar preocupada com quem vai apitar. Temos também aqui outra notícia. Morre José Emílio Santamaria, lenda do Real Madrid e ex-técnico da Espanha, aos 96 anos de idade. Falando sobre negócios e finanças, enquanto tenta reduzir o endividamento das famílias, o governo quer oferecer crédito para empresas investirem. Também temos aqui sobre a moradia, mesmo com queda na Selic, Caixa deve manter juros do crédito imobiliário sem mudanças. E no Valor Invest de hoje, a guerra derruba bolsas, mas os analistas veem janela para comprar Big Techs no mês de abril. Nos assuntos internacionais, temos aqui falando sobre atritos. Vice de Trump diz que Papa Leão XIV deve ter cuidado ao falar de teologia, ao rebater críticas a ataque dos Estados Unidos ao Irã. J.D. Vance reagiu a críticas do pontífice, citou a Segunda Guerra e protagonizou um embate que envolve também o presidente Donald Trump. Uma outra notícia: a Agência de Energia Atômica da ONU alerta para aumento muito significativo na capacidade nuclear da Coreia do Norte. E família de francesa de 86 anos, detida pelo ICE, afirma que a idosa tem problemas de saúde e deve ser repatriada. E ainda nesta mesma editoria internacional, a Austrália aplica pela primeira vez lei contra pornografia deepfake e jovem de 19 anos se declara culpado. Mais outros assuntos: uma ponte assustadora nos Estados Unidos é reaberta após reforma e viraliza nas redes. Como a gente observa aqui nesta fotografia, ela é conhecida pela inclinação íngreme que provoca ansiedade em motoristas. Aqui fala que a ponte voltou a funcionar 6 meses antes do previsto e reacendeu relatos de medo pela internet. Aqui fica em Texas, nos Estados Unidos. E em busca de recorde histórico, ultramaratonista morre em trilha de 376 quilômetros na Escócia. Aqui nos informa que David, de 35 anos, foi encontrado morto no percurso. Atleta arrecadava fundos em homenagem a amigo e não há indícios de crime, de acordo com a polícia. Falando sobre o Rio, noite no museu. CCBB Rio tem programação gratuita madrugada adentro. Para a estreia de filme de terror será seguida por DJ e show com repertório de Rita Lee. E mais ingressos serão disponibilizados no dia do evento. Temos também aqui uma notícia que o Japão bate recorde com 3,6 milhões de turistas durante a temporada das cerejeiras. O país recebeu milhões de visitantes em março. O fluxo da China recua após tensões diplomáticas. Como a gente observa aqui, a auge da temporada das cerejeiras atrai visitantes e parques e templos também japoneses. Agora no Correio Brasiliense, iniciamos aqui com o resultado do levantamento da pesquisa Genial Quest. Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula aparece com 40%. E a operação da PF contra esquema de 1,6 bilhão de reais prende cantores do funk. A ação cumpre mandados em 9 estados no Distrito Federal. MC Rian, SP e Pose do Rodo estão entre os alvos. E Moraes
manda a Polícia Federal investigar Flávio por suposta calúnia contra Lula. O senador é alvo de inquérito após postagem em rede social associar presidente a crimes. E China sobe o tom e adverte os Estados Unidos sobre o bloqueio naval contra o Irã. Falando aí sobre a jornada 5x2, CNN aponta impacto de 267 bilhões de reais por ano. Já no Supremo, Gilmar Mendes rebate Zema e aponta uso utilitarista do STF por Minas. E na política, mesmo rejeitado, relatório da CPI do crime organizado escala crise com o STF. Na editoria internacional, Israel afirma ter atacado mais de 200 alvos do Hezbollah em 24 horas. Também temos mais outras notícias sobre o caso Master. Mercado está de olho nos ativos do BRB. Temos aqui também para alimentação 5 alimentos que ajudam a controlar a glicemia de forma natural. Sobre o mercado de trabalho, projeto que propõe o fim da escala 6x1 chega à Câmara dos Deputados. No atletismo, Maratona Brasileira 2026, a Mirelle Leite defenderá o título nos 5 quilômetros. Temos outros assuntos. O presidente da OAB do Distrito Federal afirmou que não podemos deixar o BRB ser destruído. Já no caderno de cidades, temos aqui uma primeira notícia em destaque. Ex-comandante da PM é nomeada como assessora de Celina Leão. E corpo, já falando de outro assunto também em destaque, corpo de italiano de 80 anos é encontrado em São Sebastião. Temos aqui mais alguns outros assuntos falando sobre acidente. Um carro capota e vai parar em Gramado, lá na Vila Planalto. Ainda falando sobre crimes, um psicólogo é condenado a 9 anos de prisão por maltratar gatos. Sobre feminicídio, homem flagrado em tentativa de feminicídio tem a preventiva decretada. Falando sobre o julgamento da maior chacina que aconteceu na história do Distrito Federal, olhar de quem implora pela vida, fala de réu em praia marca júri da chacina. Uma das testemunhas, em depoimento no plenário, relembrou o episódio em que Gideon proferiu um comentário assustador, em que disse que não havia nada melhor do que um olhar de quem clama pela vida. Temos mais aqui alguns destaques, falando sobre a comemoração dos 66 anos de Brasília. Futuro deve ser com planejamento, diz o administrador do parque da cidade. Na área da tecnologia, como ter segurança na hora da recarga de carros elétricos no Distrito Federal. Falando aí sobre a atividade econômica, serviços no Distrito Federal crescem em fevereiro e superam pré-pandemia. E no CB Debate, a Celina Leão afirma sobre Brasília, dizendo que sobre os caminhos para serem superados. Temos outros assuntos agora falando sobre política. Davi Alcolumbre alerta para riscos à institucionalidade, que informa que na posse do deputado José Guimarães na Secretaria de Relações Institucionais do governo, o presidente do Congresso adverte que está muito bom agredir as instituições republicanas e manda vários recados. Também temos aqui uma outra notícia. Nunes Marques comanda TSE durante eleições. Ministro é eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mendonça será o vice. E STF e STJ abrem investigação contra Marco Buzzi. A decisão no Supremo se baseia em parecer da PGR, que viu fortes indícios de que o ministro teria cometido importunação sexual em uma jovem. O magistrado também será submetido à PAGE, no outro Tribunal Superior, que pode levá-lo à aposentadoria.
Temos agora um texto de opinião de Alexandre Garcia. Ele escreve sobre imoralidade legal. Talvez se deva lembrar que o artigo 37 da Constituição estabelece que a administração pública obedecerá ao princípio da moralidade. E também outra notícia é que o governo dos Estados Unidos divulgou a foto de Ramagem após a prisão pelo ICE. Ramagem foi presa em Orlando pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Temos também mais alguns assuntos na Editoria Brasil. Ministério Público investiga jovem por atacar um morador de rua com taser. E esse caso aconteceu nessa segunda em Belém e foi protagonizado por um estudante. Temos outros assuntos que um corpo de idoso arremessado em rio após um acidente é encontrado. Essa vítima foi lançada no curso d'água após o carro em que estava bater contra a mureta de uma ponte na rodovia no último domingo, dia 12. Falando aí sobre saúde, especialistas apontam que tratamento de doenças raras enfrentam lacunas. O grupo de patologias consideradas raras reúne mais de 7.000 condições, mas cerca de 95% ainda não tem um tratamento disponível. E o cenário que pressiona o sistema de saúde e amplia o papel do país em pesquisa clínica global para os casos raros. Também temos aqui mais uma informação que o famoso Balneário do Rio completou 34 anos. Da economia, temos aqui, de acordo com a pesquisa de opinião, apostas online são vistas como problema por 71,9% dos brasileiros. Sobre combustíveis, o governo exige que distribuidoras informem margem de lucro. Distribuidoras terão de informar margens semanais e acesso a subsídios dependerá do repasse aos postos. Falando sobre o conflito no Oriente, FMI reduz projeção de PIB global. Em relatório, o fundo afirma que a guerra no Irã interrompeu a trajetória de crescimento constante e diminui a projeção para 3,1%. Sobre o mercado financeiro, Ibovespa bate novo recorde e dólar segue abaixo dos R$ 5,00. Principal índice da B3 emplaca a 11ª alta consecutiva. Desde o início de abril, Ibovespa acumula uma valorização de quase 6%. Nos assuntos internacionais de hoje, Estados Unidos anuncia bloqueio completo e Irã ameaça obstruir as exportações. E um tiroteio deixou 16 pessoas feridas em uma escola no sudeste da Turquia. Entre os feridos estão 10 estudantes e 4 professores da instituição escolar. As autoridades não revelaram a gravidade do estado dessas vítimas. E uma mulher foi presa nos Estados Unidos 45 anos depois de matar a própria filha. Testes de DNA apontaram que a norte-americana de 65 era mãe da recém-nascida morta por asfixia. Temos aqui também um outro assunto que começa um novo julgamento sobre a morte de Maradona, um ano após o escândalo. Esse escândalo, que derrubou o primeiro julgamento em maio de 2025, anulou 20 audiências judiciais e 44 depoimentos colhidos ao longo de 2 meses e meio. Lembrando que o ícone do futebol argentino morreu aos 60 anos, em 25 de novembro de 2020, que fala que o segundo processo, no qual serão ouvidas cerca de 120 testemunhas, buscará determinar a responsabilidade da equipe médica de Maradona, mas com um novo enfoque do Ministério Público, que informa o seguinte: o julgamento fracassado e o fato de que as defesas tenham conhecido nossos métodos nos obrigou a mudar estratégias, mas sempre com a convicção firme de que impediremos a impunidade desses responsáveis. E aqui relembra mais uma vez que o ícone do futebol argentino, ele morreu aos 60 anos de idade, em 25 de novembro de 2020.
devido a uma crise cardiorrespiratória e também um edema pulmonar em uma residência privada em Tigre, ao norte de Buenos Aires, onde se recuperava de uma neurocirurgia. E os 7 profissionais de saúde, entre eles médicos, psicólogos e enfermeiros, que o atendiam na época, são acusados de homicídio com dolo eventual, figura que implica que eles tinham consciência de que suas ações podiam ocasionar a morte do ex-jogador. E as defesas sustentam que ele faleceu por causas naturais. E aqui nos informa que esse processo contará com 30 audiências 2 vezes por semana e deve ocorrer pelo menos até julho. E, inclusive a notícia da morte do campeão mundial com a Argentina em 1986 levou centenas de milhares de pessoas às ruas em um luto coletivo em meio à pandemia de Covid-19. E antes de darmos continuidade com mais outros destaques aqui no site de notícias do Correio Brasiliense, faremos aqui um breve intervalo e logo estaremos de volta. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência
concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Agora, dando continuidade ao Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui da Editoria de Ciência e Saúde no site. A primeira matéria em destaque é sobre saúde mental. Solidão afeta a memória, mas não acelera o declínio cognitivo. Temos outros assuntos. Do diabetes à demência, um efeito cascata a ser considerado. Temos outros destaques sobre câncer de pâncreas. Pacientes com câncer têm sobrevida com uma droga experimental. Também temos mais um destaque sobre cuidado com o fígado. 7 hábitos que podem prejudicar o órgão. Aqui conta que o consumo excessivo de álcool não é o único vilão. E veja também como o excesso de açúcar, sedentarismo e automedicação afetam a saúde do fígado. Falando em esportes, para Zico, França e Espanha são as únicas capazes de impedir Hexa. Temos outros destaques para o basquete. Brasília leva líder Franca à prorrogação, mas cai no Nilson Nelson. Para o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro amplia contrato com Arthur Jorge até 2030. Sobre educação e carreira, temos mais alguns assuntos. Para o funcionalismo, concurso ICMBio. Ministro prevê convocação de 350 aprovados em 2026. Estamos trabalhando muito para aproveitar esse cadastro reserva, afirmou o ministro João Paulo Capobianco, destacando que a recomposição do quadro é estratégica não apenas para a fiscalização, mas também para o desenvolvimento regional. Para o ensino técnico, o INEP seleciona professores para avaliar os cursos técnicos. E também um outro destaque para Márcia Barbosa, referência na física e na luta por direitos das mulheres. Agora, no site da Folha de São Paulo, Moraes atende a Polícia Federal e abre inquérito para investigar suspeita de calúnia de Flávio sobre Lula. E, por outro lado, a equipe do senador foi procurada, mas ainda não se manifestou. E Gilmar rebate críticas de Zema ao Supremo, fala em contradição e lembra socorros do Supremo a Minas Gerais. Sem socorro do STF, o então governador teria enfrentado o cenário de grave desorganização fiscal, o que afirmou o ministro Gilmar Mendes. Sobre o resultado da pesquisa eleitoral, Flávio marca 42% e Lula 40% em eventual segundo turno.
O senador aparece numericamente à frente do presidente pela primeira vez e o empate técnico persiste. Flávio rifa aliada em disputa ao TCU após ter defendido uma mulher para o cargo. E a Michele lamenta. Pré-candidato ao Planalto fez discurso pró-mulheres ao lançar Soraya Santos, mas fechou acordo para derrubá-lo. E Kassab pode ser vice de Caiado em casa de chapa puro sangue. O cacique vem sendo citado para a vaga caso não haja partidos aliados. Temos também outros destaques que celulares e computador de bloqueio do blogueiro do Maranhão, apreendidos por ordem do Supremo, são devolvidos. E cunhado de Tarcísio perde cargo na Lesp após troca de deputados. O coronel da reserva já havia sido nomeado pelo governador em 2023, mas ato foi anulado. E governador interino do Rio determina auditoria e trava novos contratos. O desembargador Ricardo Couto dá 15 dias para que secretarias detalhem gastos acima de R$ 1 milhão. Outro assunto também para o Congresso Nacional, que conta que relator de CPI diz que ministros do Supremo não são donos do país e prevê maturidade para investigar. Alessandro Vieira afirma que manifestações de Gilmar e Toffoli foram a ameaça. E deputado Mário Frias é internado na UTI após dores abdominais. E relator no Senado entrega relatório favorável à indicação de Jorge Messias para o STF. O texto destaca medalhas recebidas pelo advogado-geral de evangélicos e de militares. E Gilmar pede à PGR que Alessandro Vieira seja investigado por abuso de autoridade em CPI. O ministro avalia que o senador desvirtuou, com viés eleitoreiro, o propósito da comissão. No Congresso, Câmara escolhe indicado do PT para o TCU após acordo com Mota e articulação frustrada de Flávio. Aldair Cunha foi indicado pelo governo e o nome ainda será analisado pelo Senado. E Aécio Neves convida Ciro Gomes a disputar a presidência pelo PSDB. Ex-presidenciável pelo PDT disse que a ideia precisa ser amadurecida. Também na política, Cássio vota para tornar ex-governador de Roraima inelegível e o julgamento é suspenso no TSE. A ministra Estela Aranha pediu mais tempo para análise e o julgamento já se estende por 2 anos. E Hugo Mota reclama de bolos a Lula e diz que ele adota um tom beligerante. O presidente da Câmara diz que o ministro não tem voto nem dentro do PSOL. E STJ abre processo disciplinar para apurar acusação de assédio contra ministro. E Marco Buzzi afirma que as acusações são infundadas e estão desacompanhadas de mínimas provas. Temos também aqui outros assuntos. Fachin dá apoio a ministros do STF e fala desvio de finalidade da CPI do crime organizado. O presidente do Supremo divulgou uma nota em que cita magistrados indevidamente mencionados nesse relatório. E Cássio é eleito presidente do TSE e comandará as eleições de outubro. Em votação simbólica, a Corte Eleitoral também escolhe André Mendonça como vice-presidente. Temos outros assuntos que o governo quer deixar discussão sobre trabalhos em aplicativos para 2027. Apesar de sugestão do relator, Planalto não deve enviar um novo projeto. E CPI rejeita relatório que atingia ministros do Supremo Tribunal Federal após articulação de governo e tribunal. Pedido de indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonê foi derrotado por 6-4 após a reação de tribunal, gestão Lula e Alcolumbre. E Flávio Bolsonaro costura acordo com o Centrão e deputada do PL retira a candidatura ao Tribunal de Contas da União. O senador fez Soraya Santos abrir mão de candidatura para fortalecer Elmar Nascimento, do partido União Brasil.
E ainda mais alguns assuntos em destaque aqui no site da Folha de São Paulo. Alessandro Vieira, que quer o indiciamento de ministros do Supremo, já votou em Bolsonaro e Lula. O senador disse ter se arrependido de voto em ex-presidente após 2 meses de posse. Falando sobre o judiciário, Toffoli diz que relatório de CPI contra ministros do STF é abuso de poder e pode levar à inelegibilidade. E além de Gilmar, Cássio, Fux e Mendonça também reagem após o texto apresentado no Congresso. E Tarcísio reconduz chefe do Ministério Público de São Paulo para mais 2 anos de mandato. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa era o favorito para seguir como procurador, cargo que já ocupa desde 2024. Temos mais outras notícias que Eduardo Bolsonaro falta a interrogatória à nação do STF, em que é réu sob suspeita de coação à justiça. Lembrando que o ex-deputado vive nos Estados Unidos desde o ano passado e seria ouvido por videoconferência. Fundações privadas pedem veto de Tarcísio a projeto que cobra taxa das entidades. O texto foi proposto pelo Ministério Público, que quer ressarcimento dos custos por fiscalizar as fundações. E a articulação do governo Lula com o Supremo Tribunal Federal para derrubar relatório troca 3 integrantes de CPI. O relator Alessandro Vieira propôs indiciamento de Moraes, Toffoli e Gilmar no caso Master. Mais outras notícias, os Estados Unidos divulgam imagem de Ramagem preso. O ex-deputado federal foi detido por agência de imigração e ele já estava com o visto vencido. Sobre o governo Lula, José Guimarães é empossado por Lula e diz que o governo não dá certo sem diálogo com o Congresso. O deputado era líder do governo na Câmara e assume a articulação política no lugar de Gleisi Hoffmann. E ministros do STF veem uso eleitoreiro da CPI do crime e articulam reprovação de relatório. Os magistrados afirmam que a comissão extrapolou o escopo com um indiciamento injusto. Inclusive, os ministros defendem investigar relator de CPI e Gilmar diz que ele esqueceu os colegas de milícia. Magistrados foram incluídos em lista de pedidos de indiciamento apresentada pelo senador Alessandro Vieira. E Lula ironizou Trump e disse que intervenção dos Estados Unidos na eleição brasileira o ajudaria. O presidente americano apoiava Viktor Orbán, que perdeu a disputa na Hungria após 16 anos. E o Ministério Público abre inquérito para investigar repasses a atos de Bolsonaro na Paulista. O promotor Silvio Marques atendeu a representação feita por vereadora Kate Lima, que é do partido PSOL. E Lula queria jantar com os senadores nesta quarta, mas a agenda de Alcolumbre deixa encontro para depois. O presidente tenta reunir senadores desde o Carnaval, em meio à relação conturbada com o presidente do Senado. Temos também aqui outros assuntos em destaque na Folha de São Paulo. Relator deixa facções, políticos e crimes comuns fora de indiciamento de CPI. Alessandro Vieira também apontou dificuldades, como decisões negativas do Supremo Tribunal Federal e falta de pessoal e de tempo para investigar. Agora, no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui a matéria em destaque sobre o caso Master. PF extraiu no celular de Vorcar um diálogo com negociação para contratar a agência de influenciadores. Spark confirmou que recebeu pedido para orçar uma campanha de marketing de influência para o Banco Master no final de 2024, mas ele disse que o contrato não foi fechado por ser eticamente incompatível. E outras informações ainda envolvendo o Master, Léo Dias recebeu 9,9 milhões do Master e 2 milhões de empresa que teve aportes no banco. E a Bahia pagou 140 milhões à associação controlada por Augusto Lima, que repassou 101 milhões de reais ao Master. Temos também aqui
que São Paulo terá 2 novas bases da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Falando sobre as eleições, Flávio aparece com 42% em um possível segundo turno e Lula 40%, diz Genial Quest. Aqui afirma também que, de acordo com esse levantamento, Lula é desaprovado por 52% dos brasileiros. E Moraes abre inquérito para apurar a suposta calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula. Temos aí também sobre o crime organizado. A Polícia Federal prendeu MC Rian ACP, Pose do Rodo e dono da página Choquei, em uma investigação sobre 1,6 bilhão de reais do crime. E a operação cumpre 90 mandados. E sobre o mercado de trabalho, na questão do fim da escala 6x1, todo mundo topa pagar 7% a mais no restaurante? É o que questiona o presidente da Abrazel. Sobre o Oriente Médio, Estados Unidos dizem que interromperam completamente o comércio marítimo do Irã. Temos também aqui na coluna de Camila Farani, ela escreve um texto sobre a Embraer, a empresa que quase morreu 2 vezes e virou símbolo de reinvenção nacional. E também a colunista Raquel Landim escreve que Lula critica Moraes em público e blinda os cochichos. Mas a sociedade está vendo. Temos inclusive outros assuntos. Falando aí sobre saúde, cabelos brancos podem voltar a ter cor. Conheça avanços da ciência nesse caminho. O colunista Thales Bretas escreve que a dermatologia capilar está em evolução e uma das linhas de pesquisa busca a reversão do embranquecimento desses fios. E algumas opiniões aqui do Estadão. Primeiro fala que até Zema tem chance contra Lula. Segundo texto é mais uma volta no torniquete orçamentário. E também temos aqui um terceiro texto que fala sobre a genuflexão da Petrobras. Após a ameaça de Lula, a companhia informa que devolverá o dinheiro extra arrecadado em leilão de gás. E antes de darmos continuidade, agora com o Supremo Tribunal Federal, faremos mais um outro intervalo e logo estaremos de volta. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, que alegria poder acolher você aqui no nosso Mosteiro de São Bento de Fortaleza. Eu sou o prior deste mosteiro, Dom Marcos Martins. Já estou aqui na liderança há mais de 2 anos, mas como monge vivo aqui já há 17 anos. E quero convidar você para vir nos visitar, conhecer um pouco mais da nossa vida espiritual, da vida monástica, conhecer mais quem foi São Bento de Núrcia. Se apropriar dessa devoção, né? Caminhar na fé conosco. Aqui nós estamos de portas abertas, diariamente nós celebramos a Eucaristia. A Santa Missa que ocorre de segunda a sábado às 5h50 da manhã e no domingo às 10 e às 18. Nós funcionamos aqui também em lojinha, cantina, momentos de espiritualidade, formações bíblicas. Nós temos também atos de piedade, devocional. Então você está convidado a curtir, a visitar a nossa página, nosso perfil no Instagram, @Mosteiro de Fortaleza, e conhecer um pouco mais sobre a nossa vida no dia a dia, no dia após dia. Então estamos aqui localizados no bairro São Bento, na Grande Messejana, já limite com o Eusébio, e estamos convidando você para vir nos visitar, conhecer um pouco mais, celebrar conosco a Eucaristia. Nós temos de modo especial todos os domingos às 10 horas da manhã a missa com canto gregoriano. Depois vendemos os nossos produtos, pães, biscoitos. Funcionamos também a cantina, onde vendemos almoços, sucos, biscoitos. Então você pode vir conferir mais de perto a nossa vida, vir nos visitar, rezar conosco, caminhar conosco. Também temos um grupo de leigos chamado Oblatos, que procuram viver no dia a dia da sua vida a nossa espiritualidade monástica, conhecendo um pouco mais quem foi nosso Pai São Bento. Você também pode vir conhecer
não é, esse grupo, caminhar conosco, ter as formações contínuas, ter também esses momentos de formação e de comunidade, de fraternidade. Então quero convidar você para vir estar conosco, celebrar conosco e caminhar conosco no Mosteiro de São Bento de Fortaleza. Então quero agradecer a sua atenção e também a sua oração. Reze por nós para que nós consigamos permanecer firmes na fé e perseverantes na vocação, a fim de que também novas vocações surjam para o nosso mosteiro. Muito obrigado por você ter deixado nós entrarmos na sua casa e fazer essa visita e dar também essa bênção, para que o Senhor expulse do seu lar e de sua vida tudo aquilo que não vem dele. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Dando continuidade agora no Supremo Tribunal Federal, temos aqui a primeira matéria em destaque. O Supremo autoriza a retomada de cobrança de taxa de custeio ambiental em Jandira, em São Paulo. O presidente da Corte apontou risco às finanças públicas do município e à continuidade de serviço essencial. Eu destaque também para a Rádio Justiça, discussão sobre direito ao silêncio é um dos destaques de hoje, desta quarta-feira, dia 15. E ministros da segunda turma criticam pedidos de indiciamento de membros do STF à CPI do crime organizado. Os magistrados afirmam que CPIs não têm competência para indiciar integrantes do Supremo. E STF veda a mudança de nome de guardas municipais em todo o país. Corte considera que a alteração na denominação contraria o modelo constitucional de segurança pública e compromete a uniformidade jurídica. E STF determina que a União adote medidas repressivas contra organizações criminosas na Amazônia. O ministro Flávio Dino aponta impactos da expansão operacional do crime sobre comunidades indígenas e ribeirinhas. E Federação contesta no STF uma norma que autoriza a troca de partido sem perda de mandato. Renovação Solidária alega que a chamada janela partidária compromete princípios constitucionais. Temos aqui uma outra notícia, que a indústria da construção pede que o Supremo Tribunal Federal declare constitucionalidade da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Câmara Brasileira da Indústria da Construção aponta possível insegurança jurídica em ações que questionam diretrizes do Legislativo. Agora, na Agência Brasil, temos aqui um principal assunto, que a PF faz operação em São Paulo contra o esquema que movimentou 1,6 bilhão de reais. Os envolvidos usavam o sistema para ocultar e mascarar uso de grandes volumes de dinheiro, incluindo operações financeiras ultosas, transportes em espécie e transações com criptoativos. E Plano Nacional de Educação é marco para o país, é o que afirmam os especialistas. E o número de eleitores com mais de 60 anos cresceu 74%, de acordo com pesquisa. Na área de cultura, exposição em São Paulo propõe releitura do Sertão como um espaço de resistência. E o Ministério Público do Rio de Janeiro pede a suspensão das obras na Via Dutra após risco de alagamento. Também temos aqui outra notícia, que a bailarina brasileira Bethânia Nascimento é homenageada em Nova York. No judiciário, a Justiça decreta a prisão preventiva de casal que levava armas para o CV. E mudanças aprovadas para o seguro defeso previnem fraudes, diz o relator. E seleção brasileira goleia Zâmbia por 6-1 no FIFA Series. E Mega Sena acumula novamente, prêmio principal vai para 52 milhões de reais.
E senador apresenta relatório favorável à indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa sessão está prevista para o dia 29 de abril. E Lula envia ao Congresso um projeto de lei pelo fim da escala 6x1. A proposta prevê também a redução de jornada a 40 horas semanais. E TSE adia a conclusão de julgamento que pode cassar o governador de Roraima. Placar está 3-0 para tornar Antônio Denário inelegível. E como vimos em outros jornais, relatório final da CPI do crime organizado foi rejeitado. Temos também aqui mais outros destaques, que nos informa que Lula enviou ao Congresso um projeto de lei pelo fim da escala 6x1. Temos outras informações que a ABC começa a implantação da TV 3.0, com uma nova estação de testes, e essa iniciativa é em conjunto com o Ministério das Comunicações e a Anatel. E a STJ abre processo e mantém afastamento de ministro acusado de assédio. Essa decisão foi tomada pelo plenário do tribunal por unanimidade. E nova presidenta do INSS quer recuperar confiança no órgão. A meta é reduzir fila e modernizar atendimento ao segurado. E ferros velhos que venderem fio de cobre sem comprovação serão fechados. A lei foi sancionada pelo governador em exercício. E Plano Nacional prevê 10% do PIB para a educação. O documento sancionado por Lula tem um planejamento até 2036. E Nunes Marques é eleito presidente do TSE. Também no Judiciário, Fachin repudia pedido de indiciamento de ministros da Corte pela CPI. Na área de esportes, João Fonseca vence, estreia em Munique e disputa oitavas nesta quarta. E Bolsa bate o 18º recorde do ano e aproxima-se dos 200 mil pontos. E Maranhão cedia torneio regional Nordeste de rugby em cadeira de rodas. Também temos outros assuntos para a política, que o TRE do Rio de Janeiro homologa a recontagem dos votos da eleição de 2022. E o presidente Lula afirma que o país não precisa de escola cívico-militar da educação. Lembrando que o presidente sancionou ontem, terça-feira, o Plano Nacional de Educação. E fundos de pensão registram rentabilidade de 13,2% em 2025. Temos também para o meio ambiente que renaturalização de rios é uma estratégia contra as enchentes nas cidades. Os especialistas defendem soluções à natureza para adaptação climática. E o novo ministro do Desenvolvimento apoia a jornada de 40 horas. O Márcio Elias Rosa tomou posse ontem, também na terça-feira. E por último, Lula defende previdência social para profissionais de aplicativos. A contribuição pode ser pessoal ou das plataformas. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias dos jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha. Faço aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.